Quando eu pedi para você... Ah, não, mas acho que aqui vai dar, porque aparecem umas tardes aqui que atrapalham um pouco a leitura, mas aqui acho que eu vou conseguir. Vamos lá. Welton, Oi. então eu vou lendo aqui, viu? Para ficar Ah, mais então fácil, tá. tá certo? Ok. Eu leio ele todo ou vou... Pode ir até o final, viu? Até aquele outro tópico lá, que é o resumo de todo o livro que ele faz, uns trechinhos que ele coloca também, que é pequenininho, pode ir até lá. Ok. Então, leio aqui. Se por acaso eu foi interrompido aqui por causa da coceirinha na garganta, aí você continua. Vamos lá, irmãos. Desarme a malícia com atos de bondade. Vamos ler agora Romanos, capítulo 12, do versículo 18 a 21. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa exortação é ampla o bastante para ser aplicada tanto aos santos quanto aos pecadores. Podemos nos exercitar nisso com incrédulos, que não gostam de nós, assim como com aqueles entre nossos irmãos que talvez não gostem de nós. O ponto aqui é que podemos promover a paz com os outros, pacificamente, desarmando sua maldade com atos de bondade. Tais atos farão a pessoa ter vergonha de sua hostilidade e os conduzirá a mudar os pensamentos dela sobre você. O fato de haver animosidade em um cristão contra o outro mostra que há algo seriamente errado. Certamente não é uma condição que Deus deseja entre seu povo. A primeira coisa que o apóstolo diz na passagem é que não devemos pagar o mal com o mal. A ordem é: dai lugar à ira. A ira de Deus, não a nossa. Devemos deixá-la com o Senhor, que tratará com essa pessoa por seus meios governamentais. Não é nossa esfera e nem nossa responsabilidade castigá-las, embora possamos achar que mereçam. Continua, irmão? Continua então, né, Helena? Pode continuar, irmão. Tá certo, é porque quando eu mudo aqui para ler, aqui eu não consigo ver aqui a reunião. Pronto. Continua aqui. Você pode dizer: qual é a minha responsabilidade então? O que posso fazer a respeito? Bem, o apóstolo está dizendo aqui que podemos fazer alguma coisa. Podemos tentar desarmar a maldade das pessoas, retribuindo com atos de bondade, para que sejam atingidas em suas consciências e se envergonhem da animosidade. No entanto, retribuir a animosidade de uma pessoa da mesma forma é deixar que o mal nos vença, e isso nos fará descer ao nível dos meios maldosos dessa pessoa. John Nelson Darby disse: se o meu mau humor colocar você de mau humor, você foi vencido com o meu mal, com o mal. Vou ler de novo aí. Se o meu mau humor colocar você de mau humor, você foi vencido com o mal. Portanto, cabe a nós não deixar que isso nos aconteça. George W. Caver disse: eu nunca vou deixar outra pessoa arruinar a minha vida,
fazendo-me odiá-la. Às vezes, uma pessoa guarda rancor contra outra, se afasta dela e dá como desculpa que está procurando exercitar essa pessoa quanto ao seu erro. Isso pode parecer espiritual e piedoso, mas, na realidade, é apenas maldade. Dizer, eu posso perdoar, mas não posso esquecer, é somente outra maneira de dizer, eu não perdoarei. Não enganamos ninguém quando falamos dessa maneira. Mostra que temos um espírito implacável. E isso é tão claro quanto o dia. Podemos enterrar a machadinha, mas ainda segurar seu cabo. Somos advertidos de que, se prosseguirmos com esse tipo de coisa, uma raiz de amargura se manifestará na Assembleia e, assim, muitos serão contaminados. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Isso também acontece quando as pessoas se envolvem em disputas pessoais e linhas são traçadas e lados são tomados, o que resulta em divisão na Assembleia. Isso é vergonhoso, mas acontece. Mas alguém pode dizer, e quanto a Lucas 17:3, olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Diz que não devemos perdoar uma pessoa até que ela se desculpe. Com base nessa escritura, podemos nos sentir justificados e continuar com um rancor ou uma disputa contra alguém que nos ofendeu até que ele, arrependido, nos peça desculpa. O problema desta ideia é que isolamos um versículo e não estamos olhando para o outro assunto do perdão fraterno em sua totalidade, como a Escritura o apresenta. Lembre-se, uma das grandes máximas que tem a ver com a interpretação da Bíblia é que devemos interpretar as Escrituras à luz de todas as outras Escrituras. Precisamos da luz de outras Escrituras sobre o assunto de perdão para compreender corretamente este verso. Somos informados em Mateus 18:35 que devemos perdoar em nossos corações todos os que nos ofendem. Não há nenhuma condição imposta nessa passagem dizendo que deve haver arrependimento e confissão do erro para que possamos perdoar. Isso significa que devemos ter um espírito de perdão para com os que nos magoam, mesmo que condições de hostilidade ainda existam neles. Isso não está contradizendo Lucas 17. Lucas supõe que chegará um tempo em que a pessoa reconhecerá o seu erro e então poderemos administrar esse perdão a ela formalmente. Nós já a perdoamos em nossos corações, mas então podemos fazê-lo com nossas bocas. Wayne Coleman certa vez colocou desta forma: mantemos um reservatório de perdão em nossos corações para com essa pessoa. E quando ela se arrepende e assume o seu erro, abrimos as comportas e expressamos o nosso perdão formalmente. Assim, se alguém nos ofende, devemos ter nossos corações livres de rancor, mantendo um espírito de perdão para com ele.
O Senhor nos adverte que, se não fizermos isso, seremos entregues aos atormentadores. Mateus 18, 34. Isso não está falando de juízo eterno, como alguns pensam, porque o Senhor sugere que há uma possibilidade de sair desse tormento, dizendo, até que ele pagasse tudo. Todos sabemos que não haverá libertação daquele juízo. Ele será eterno. Fala antes de sermos entregues ao nosso próprio espírito implacável, o qual se torna o nosso atormentador. Cada vez que vemos, ou mesmo pensamos na pessoa contra quem guardamos rancor, somos atormentados com sentimentos maldosos. Trata-se de uma ação governamental de Deus, ensinando-nos em sua escola que não é proveitoso ter um espírito imperdoável para com alguém. Enquanto isso, conforme Deus trabalha no coração do ofensor para trazê-lo ao arrependimento, devemos mostrar-lhe um amor genuíno, expresso em atos de bondade. Isso tocará sua consciência, por meio da qual se envergonhará de sua maldade e se julgará a si mesmo. Vemos que não só precisamos ter um espírito de perdão, mas também devemos ter um espírito benevolente para com aqueles que mostram animosidade em relação a nós. Agindo assim, estaremos fazendo a nossa parte para promover a paz na Assembleia. H.E. disse que houve um tempo em que alguns de seus irmãos locais não gostavam dele. Ele chegou mesmo até ouvi-los falando dele entre si. Então ele foi para seus irmãos mais velhos e pediu-lhes conselho. Eles disseram, permaneça com o Senhor, e eles mudarão de ideia. E isso foi exatamente o que aconteceu. Até aqui, Welton. E agora tu volta lá em cima, que tem só um resumozinho pequeno. Vamos lá. Isso aqui. Um resumo das coisas que podemos fazer para ajudar a promover a paz e a unidade entre o povo do Senhor. Falei sobre diversas coisas que podemos fazer que servem para a paz na Assembleia. Eis um resumo do que foi dito. Comprometer-se em humildade. Segundo, julgar nosso espírito crítico. Terceiro, ter cuidado para não ofender em palavra ou ação. Quarto, reconhecer e se submeter aos que presidem entre nós administrativamente. Quinto, exercer domínio próprio no ministério da palavra. O sexto, desarmar a maldade com atos de bondade. Que Deus nos dê a graça de procurar a paz da cidade. Jeremias 29:7. Fazendo essas coisas, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em unidade. Salmos 133, versículo 1, na versão de John Nelson Darby. Agora com o irmão Lineu, né? Esse último assunto, né, nós vimos os 6 tópicos que ele falou nessa reunião e chegamos no último aí, que é desarme. No título da malícia, nós sabemos que na nossa língua, no dia a dia, a malícia tem muito a ver com coisa
de caráter, assim, quando a gente fala malicioso, já é negócio ligado a sexo, mas, na realidade, a palavra malícia é ser dissimulado ou mesmo a maldade. Eu acho que a melhor tradução aí seria maldade, que naqueles 6 itens, a última está escrito como maldade. Eu acho que fica mais fácil da gente entender. Quem age em maldade com a gente? Nós sabemos, isso, o mundo é assim, né? Quem já não ouviu essa frase? Eu não levo desaforo para casa. Todo cristão não devia realmente levar desaforo para casa. Tem que levar o desaforo para o Senhor. E Ele cuida disso. Nós tentamos, muitas vezes, tomar nas nossas próprias mãos o revide de uma ofensa feita. Então, algum irmão que, por alguma razão, nos ofende ou age em maldade, nós tentamos, às vezes, resolver a questão, assim, figurativamente, resolver no braço, né? Eu vou resolver essa situação. E sai na disputa, na dissensão, essas coisas. Isso acaba perturbando a paz da Assembleia. Porque, irmãos, isso é infalível. Satanás sabe disso. Quando existe alguém agindo de um modo malicioso ou maldoso, a pessoa ofendida, se ela sai para se defender do ataque, ela pode gerar com isso animosidade entre as pessoas. E o trecho que foi lido em Romanos, que é importante nós entendemos, ele fala naquilo que for possível, se for possível, naquilo que for possível, em algumas versões fala, quanto estiver em vós, ou seja, no que tiver no nosso alcance, tende paz com todos os homens. Ou seja, não precisa revidar um ataque feito. Entrega na mão do Senhor. O que ele fala aqui, não vos vingueis a vós mesmos. Tende paz com todos, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira é essa? A ira de Deus. Porque a ira de Deus virá sobre todo aquele que pratica a maldade, né? Isso, como ele diz aqui, é tanto incrédulo como crente, ele pode agir. Às vezes o crente, por estar angustiado com alguma coisa, ou talvez com a sua comunhão comprometida, porque não está julgando a si próprio, ele pode agir em maldade ou agir de um modo que vá fazer com que agrida alguma pessoa, entendeu? Quando existe, às vezes pode ocorrer entre nós, pessoas terem, por alguma razão, não gostar do jeito do outro ser, e isso acaba criando, então, atritos. E isso não deve nunca ser tratado no sentido de eu ir lá e resolver a coisa, ou na discussão, ou em argumentos, porque isso corrompe todo mundo. Porque quando existe essa disputa ou essa animosidade entre irmãos, o fato de existir, já sabemos, como ele fala aqui, o fato de existir animosidade já mostra que tem alguma coisa seriamente errada ali. Mas o fato de acontecer isso pode gerar uma raiz de amargura. O irmão fez isso contra mim, eu guardei isso no meu coração contra ele. Puxa, esse irmão fez isso comigo. Talvez eu até nem levante a questão com ele. Deixa a coisa correr, mas eu fico magoado. E fico ofendido com isso. E, ao invés de levar isso para o Senhor em oração, entregar na mão dele e saber que o Senhor vai cuidar e já perdoar o irmão por isso, eu guardo no coração como uma raiz de amargura. Em Hebreus nos fala o que a raiz de amargura faz. Ela vai... você sabe que uma raiz é aquilo na árvore que você não vê. Ela alimenta a árvore, mas você não vê. Ela está debaixo do solo. Vez por outra, dependendo do tamanho da árvore, essa raiz pode sair no solo, lá na frente, bem longe de onde está o problema, sai uma raizinha. Essa raiz de amargura, ela pode contaminar outros, porque, fatalmente, se nós temos raiz de amargura, nós agimos de um modo contra essa pessoa que nos maltratou, nos ofendeu, de um modo diferente. E isso pode causar, então,
uma contaminação, outras pessoas também começar a ter, porque fatalmente nós vamos falar, aquele irmão fez tal coisa comigo, e eu ou ganho a simpatia de outros, ou a empatia, né, que eu posso dizer, de outros que ficam, mesmo, puxa, eu podia ter falado assim com você, e já faz um partidozinho ali. Ou então ele é mais favorável, ele gosta da outra pessoa, ele vai falar, não, mas você está errado, e aí cria opiniões e vai haver atrito. Isso quebra a paz na Assembleia. Então, isso é muito importante nós sabermos sempre que Satanás tem uma chance, ele vai usar essa chance para causar ruptura, para causar divisão de opiniões na Assembleia, porque com isso, dividindo, é fácil de conquistar. E eu creio que esse último assunto que ele traz nos mostra claramente que nós não devemos tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas entregar a Deus todas as coisas. E, principalmente, não deixar ser vencido pelo mal. Quando nós caímos nesse laço do diabo, que é a provocação maldosa de algum irmão contra a pessoa, contra mim, por exemplo, se eu me enredar nesse caminho, eu estou sendo vencido pelo mal. E o que a palavra ensina aqui, que em Romanos nós vimos, é vencer o mal com o bem, fazendo o que é bem, porque fazendo isso, diz lá, acumula brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é a consciência da pessoa. E isso eu posso dizer na prática. Quando problemas surgiram e eu tentei agir numa forma de resolver o problema, ou seja, na discussão, ou no argumento, que no popular nós falamos levantar o barraco, né? Chutar o pau da barraca, só trouxe confusão, porque gerou contenda, gerou divisão, e no final, isso contamina todos. No fim, estava uma assembleia contaminada por uma raiz de amargura. Nós nunca devemos deixar que um ato de impensado de um irmão contra a pessoa venha arruinar a sua vida, fazendo com que você acabe criando uma oposição a ela. Essas pessoas que guardam rancor contra a outra acabam se afastando, acabam criando um clima de insatisfação. Geralmente, quando convida alguém para ir, ele não é convidado porque não gosta dele. Irmãos, isso é muito sério, porque é um modo de Satanás agir. Dissimuladamente, ele coloca entre nós essas coisas que poderiam ser facilmente resolvidas. Era apenas no seu coração já perdoar. Eu não digo que eu deva fazer como se nada tivesse acontecido, porque realmente aquele que praticou isso, Deus vai tratar com ele. O que eu posso fazer é não agredir ele, mas fazer atos que coloque na consciência dele e ele perceba o que ele fez. Porque, geralmente, quando eu ofendo alguém e essa pessoa reage me fazendo alguma coisa boa, eu fico com a consciência culpada. E nós ficamos. Eu digo aqui a minha experiência, e eu creio que é a de todos, né? Quantas vezes você é uma pessoa que você tinha uma certa... O termo que usa, uma bronca, né? Um certo receio, uma insatisfação com algum irmão, e você vê esse irmão, no momento de problema seu, ele vir te ajudar, ele acumula brasa na sua cabeça, porque aqueles pensamentos que ele tinha contra ele são imediatamente trazidos à tona quando essas brasas são colocadas na nossa cabeça, na nossa consciência, né? E nós podemos, então, tratar isso de um modo como Deus queria que nós tratássemos. Perdoar, vamos entrar nesse assunto de perdoar, depois que os irmãos tiverem perguntas sobre isso, mas perdoar uma coisa, não é algo assim, sabe? E eu confesso, irmãos, eu tinha esse conceito de que eu só poderia perdoar alguém quando houvesse arrependimento genuíno da pessoa. Fora isso, eu não precisaria perdoar ela. E, na verdade, se fosse assim que Deus tratasse conosco, nós nunca seríamos perdoados de nada, porque Deus ia esperar que nós fôssemos até Ele pedir perdão pelo que nós fizemos? Não, Ele nos salvou quando nós ainda estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, enquanto nós estávamos mortos espiritualmente para com Deus.
Ele nos amou quando éramos inimigos ainda. Então, assim como ele fez, nós devemos fazer também. Se algum irmão pecar contra ti, esse versículo de Lucas que o irmão pôs em highlight aí, né? Que, em destaque, muitos usam isso aí para falar, mas está vendo? Ele está dizendo que se alguém algum irmão pecar contra você, você deve repreender ele, e ele tem que se arrepender, e se ele se arrepender, perdoar. Na verdade, ele não está dizendo isso aqui, ele está falando com respeito a um pecado moral, alguma coisa que é um pecado contra você, por exemplo, o irmão ofender é uma coisa. Agora, ele vê, e, por exemplo, só para ser fácil de entender, ele rouba alguma coisa ali. Eu tenho que, irmão, não é para fazer isso, olha, você tirou isso aí sem minha permissão, isso não é certo. Eu posso repreender esse irmão. E no caso de ele arrepender, o perdão já está pronto. Como o irmão fala aqui do Coleman, esse Bruce Coleman, ele fala, o Wayne Coleman, né? Ele fala, é como se cada ofensa feita, a hora que você vê um irmão ofendendo, no seu coração, o perdão já está preparado para ele. Você coloca como se fosse numa represa, segurando ali aquele perdão que já está no seu íntimo, você já perdoou seu irmão de ter feito isso. Quando ele vem e pede perdão, então, genuinamente, você pode falar, irmão, você já está perdoado, desde quando aconteceu. E isso é muito positivo, fazer isso, porque, ao fazer isso, nós estamos demonstrando o amor que Deus teve por nós. Porque quando nós ouvimos o Evangelho na nossa salvação e vimos a afronta que éramos para Deus, no sentido da sua santidade, porque nós andávamos em delitos e pecado, nós podemos compreender e entender o amor que Deus teve por nós. E nesse sentido, quando nós perdoamos alguém, nós não estamos fazendo nada mais do que repetir aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Nós fomos perdoados, nós fomos tratados com amor por Deus, e agora nós podemos fazer do mesmo modo. Eu creio que esse assunto traz muitas controvérsias entre irmãos, muitas vezes acham, não, mas tem que resolver a situação, ele vai continuar fazendo errado. Entendo, irmãos, nós nunca fomos chamados como cristãos a praticar ou exigir justiça na Assembleia. Mas a graça de Deus tem que agir. Isso não quer dizer que a graça vai encobrir o pecado como se nada fosse, de modo nenhum. Alguns pecados são tratados, devem ser tratados. A Assembleia, quando se dá conhecimento para uma Assembleia de que houve um pecado moral ou alguma coisa, existe a disciplina que a Assembleia, a autoridade da Assembleia, em disciplinar para que a santidade devida à casa de Deus seja preservada. Mas de nenhum modo a Assembleia disciplinando alguém é no sentido de revidar uma ofensa. Porque revidar uma ofensa não é graça, é justiça. Penalizar alguém por alguma coisa que fez não é função da Assembleia. A disciplina aplicada pela Assembleia, pela autoridade do Senhor na Assembleia, é no sentido de restauração dessa pessoa. Então, por que coloca ele fora? Por que ninguém pode ter comunhão com ele? Ele vem na reunião, senta lá no fundo, não termina, vai embora e não pode ter comunhão com os irmãos. Por causa do fermento que pode levedar toda a massa. A Assembleia tem que se humilhar, entendendo que o pecado dele foi Israel pecou, ou seja, nós falhamos como testemunho, e nós, então, agora temos que nos limpar desse fermento para que ele, arrependido, possa ser restaurado e a Assembleia se santifique desse fermento que foi permitido no meio, sem ser tratado por algum tempo. Espero que os irmãos tenham compreensão do que eu estou querendo dizer, no sentido de que esse assunto de disciplina da Assembleia
não tem nada a ver com ofensas feitas na Assembleia, que é o assunto que ele está tratando aqui, que se nós formos confrontar, nós iremos causar uma ruptura da paz na Assembleia. Se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre o trecho que nós lemos e queira perguntar alguma coisa. Tem um versículo, irmão, eu não sei se, acho que dá o que está aí ainda, consegue colocar na tela, que é Isaías 32, 17. Ele fala que e o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O irmão falou aí que, na verdade, a gente deve dar lugar à ira, né, de Deus, e que a gente deve agir em graça, e não querer fazer a nossa justiça, né? Eu lembro assim, lembrando de Demétrio e Diótrefes, né, que ele, naquela situação, ele não faz nada, né? Ele fica aguardando João. E esse versículo aí de Isaías, ele se encaixa nessa situação e o irmão consegue colocar esse versículo aí, assim, ajustar ele para isso, ou ele não tem muito a ver com essa questão? Tem tudo a ver, né? Justiça de quem? Do homem ou de Deus? Essa é a justiça de Deus. Deus exercerá a justiça. Deus é o único que pode exercer justiça. Ele vai agir em justiça com o mundo. Os santos, o cristão, ele não está no mundo para anunciar justiça nesse mundo, mas a graça. Nós estamos para anunciar a graça de Deus. A justiça, Deus vai cuidar. Deus julgará. Entrega na mão, porque Deus julgará. Dai lugar à ira de Deus, não a nossa ira. A justiça de Deus, não a nossa justiça. O efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança. Ele está falando aqui quando Cristo vier no seu reino milenar para instituir a justiça, e então vai reinar, vai repousar, vai haver repouso e segurança para sempre, porque ele vai estar reinando em justiça. Lembre-se, irmãos, hoje a justiça sofre, tá? Por quê? Tendo Adão sido colocado no Éden como governando ou sendo cabeça de toda a criação, ao cair em pecado, sendo Eva enganada pela serpente e o homem tendo também comido do fruto conscientemente em pecado, ele perdeu esse domínio que ele tinha sobre toda a criação de Deus, a qual ele tinha sido colocado por Deus. Ele passou a ter agora o seu domínio nas mãos de Satanás, porque agora o homem, tendo comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele sim, como Satanás mentiu para ele, porque ele mentiu dizendo uma meia-verdade. Ele falou, porque Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. E isso foi verdade. Porém, ele só esqueceu de dizer uma coisa, né? Não esqueceu. Isso é termo, isso é apenas uma expressão. Só que Satanás astutamente omitiu uma outra coisa. Nós iríamos ser conhecedores como Deus do bem e do mal, mas nós íamos seguir o mal e não o bem. Porque essa desobediência nos colocou em inimizade com Deus. Nós nos afastamos de Deus ao desobedecer.
o Senhor tinha falado de todo o fruto que tem aqui, de todas as árvores, você pode comer, você e Eva podem comer. Mas do fruto que está no centro, o fruto que está, não no centro, o fruto que está do fruto do bem e do mal, esse não comerás. O que estava no centro do jardim era a árvore da vida. O homem podia comer disso, gente, mas não, ele preferiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal para ser igual a Deus. Só que ele passou a ser escravo do pecado. E o pecado passou a todos, por isso que todos morrem. Todos pecamos, todos nós nascemos pecadores. Ora, o mundo, então, hoje, ele está sob o domínio de Satanás, que roubou essa herança que era do homem para si, ao fazer o homem cair em desobediência. Então, o primeiro homem, sendo desobediente, caiu em transgressão, e por isso a morte passou a todos. O segundo homem, Cristo Jesus, veio em obediência, e pela morte que o primeiro homem trouxe à criação, aos homens, pela desobediência, o Senhor Jesus, pela obediência, se entregou à morte para resgatar ao homem da morte e trazer para a vida. Isso ele fez ressuscitando dentre os mortos. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, é o homem da nova criação, da nova raça de criação de Deus. Deus simplesmente sabia que a primeira criação, Adão, não tinha reparo, não tinha conserto, não tinha como curar isso daí, porque ela estava cativa ao conhecimento do bem e do mal e seguia o mal, porque Satanás havia introduzido isso. E com isso conquistado o fraco, o homem. Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, ele consegue agora tomar de volta esse reino em suas mãos, para que, por meio do juízo que ele exerceu em Jesus, como Deus, o Pai, enviando o seu Filho, agora Deus exerceu o juízo em Jesus Cristo, ele vencendo a morte, agora nós podemos, em novidade de vida, não mais estar escravos ao pecado, mas agora vivos para Deus, para servi-lo em novidade de vida. Ou seja, mudou totalmente a coisa. Porém, nós ainda não estamos vivendo nessa justiça porque existe um problema. Nós temos, sim, pela fé em Cristo Jesus e sua obra, o Espírito Santo habitando em nós, o selo do Espírito. A nossa alma agora está em comunhão com Deus, porque agora Deus pode ter comunhão conosco. Por quê? Porque a questão do pecado foi tratada na cruz. Mas nós temos esse corpo, o corpo de morte ainda, a corrupção no corpo. Nós, sendo ainda corruptíveis, porque a velha natureza está aqui, nós ansiamos por ser revestidos pela imortalidade. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós sairemos ressuscitaremos, sairemos do nosso túmulo, né? Aqueles que morreram, os que estiverem vivos no arrebatamento são transformados em vida ainda e não passam pela morte, e nós então iremos encontrar com o Senhor, agora sim, espírito, corpo e alma em perfeita comunhão com Deus, porque o corpo já está transformado. Porém, enquanto isso não acontece, as primícias da criação de Deus, que é Cristo Jesus, ressuscitado entre os mortos, está nos céus, aguardando até que tudo isso seja cumprido, e então nós arrebatados, e com Cristo nos iremos com ele, a noiva encontrará seu noivo, e nas bodas do Cordeiro nos uniremos com ele, e voltaremos 7 anos depois disso, e nesse tempo que está tendo as bodas do Cordeiro, o mundo aqui está passando pela tribulação, aí nós voltamos com Cristo, para ele, então, nesse mundo, exercer juízo
sobre todos aqueles que não receberam a Cristo, porém, ele vai tratar ali, no primeiro momento do milênio, ele vai tratar com as nações que estão ainda vivas, os homens e todas as nações que estão oprimindo o remanescente judeu, e ele vai tratar também com Israel, julgando a Israel, julgando as nações, e então estabelecendo um reino em justiça. A justiça irá reinar durante 1000 anos. No final dos 1000 anos, ele volta, então, tendo tratado nesse tempo com Israel, restaurado já no milênio e servindo a Deus, e outras nações servindo também. No final do milênio, ele vai tratar com Satanás. Nesses 1000 anos, Satanás estará preso, porque no início do milênio, ele acorrenta Satanás e Satanás estará preso junto com seus anjos caídos, e no mundo não vai haver mais o apelo de Satanás. Os 3 inimigos do cristão é Satanás, o mundo e a carne. Satanás já vai estar preso durante o milênio, acorrentado, né, no abismo, diz a palavra. O mundo vai estar restaurado, porque o Senhor Jesus estará reinando e vai haver harmonia entre céu e terra, e então é aquilo que nós vemos em Isaías. O cordeiro vai comer junto com o leão, as crianças vão brincar com serpentes, porque o mundo estará, não vai ter o que tem hoje, o mal agindo, porque a justiça estará reinando. Mas tem uma coisa ainda, o homem que vai estar aqui, tanto das nações quanto do remanescente que creu, aqueles que creram no evangelho do reino que foi pregado durante esses 7 anos de tribulação, os homens que estiverem aqui ainda podem pecar. E o pecado é tratado todo dia é tratado do pecado. E no final, então, do milênio, é que ele vai tratar com Satanás e seus anjos, julgando-os diante do grande trono branco, ali diante do trono, ele vai julgar Satanás e seus anjos, a besta e o anticristo estarão já no inferno, porque são os 2 primeiros que inauguram o inferno lá no começo do milênio, quando ele julga, depois da tribulação, ele julga a besta e o anticristo e lança os 2 no inferno. No final do milênio, ele lança também Satanás e seus anjos, e todos os que morreram em desobediência a Deus, que não aceitaram, não tiveram, não foram justificados pela fé naquilo que Deus dizia, desde Adão até o último homem que pisar a face dessa terra, eles, e morreram, né, em seus pecados, eles serão ressuscitados. Essa é a ressurreição de condenação. É uma outra, nós temos a ressurreição de vida e a ressurreição de condenação, que o Senhor Jesus fala no Evangelho de João. A ressurreição de condenação é todos aqueles que foram mortos, morreram ainda em seus pecados, sem terem sido justificados por Deus, eles vão ser ressuscitados para juízo. É o final da obra de justiça de Deus. Então, lançados Satanás, seus anjos, a besta, o anticristo, e todos os homens que morreram em seus pecados são lançados no lago de fogo, e aí, então, entramos na eternidade. Esse é um resumo de tudo, para nós entendermos o que significa o efeito da justiça será a paz em Isaías. Ele está falando aqui do milênio. Essa justiça que vai reinar, no final, vai ser a justiça que vai habitar, que é o estado eterno, onde já não tem mais o mal, não tem o pecado, não tem Satanás, não tem ninguém preso, esperando para que nem nós sabemos, no final do milênio, Satanás será solto e vai tentar enganar ainda alguns, né? Aí Deus o julga. Nós não teremos nada disso na eternidade. Satanás e seus anjos já foram tratados, todos os homens que não eram destinados para o inferno, mas por sua incredulidade foram lançados também com Satanás no lago de fogo, e nós, tanto os santos do Velho Testamento, quanto a igreja, quanto o remanescente fiel e o Israel restaurado,
todos iremos habitar na eternidade, onde a justiça habitará. Então, essa é a diferença. Hoje a justiça sofre, porque a injustiça está aí agindo. No milênio, a justiça reina. Na eternidade, a justiça habita eternamente. Eu creio que isso dá uma noção, e nós não faz mais essas ideias de que nós temos, sim, que clamar por justiça. Nós não clamamos por justiça, nós entregamos a Deus, que é o único justo que pode julgar com justiça. Nós nos entregamos à justiça de Deus. E quando fazemos isso? Quando nós cremos em que os nossos pecados foram já tratados pela justiça de Deus na cruz. Por isso, nós temos um Deus que pode ser, ao mesmo tempo, justo e justificador. Ele é justo porque ele julgou o pecado. Ele não passou por cima dos nossos pecados, falando, eu vou esquecer dos seus pecados. Quando ele fala dos seus pecados esquecerei, é no sentido de que ele lançou no esquecimento, porque ele julgou já. Mas não passou sem juízo. Não é assim, eu vou esquecer do seu pecado sem ter feito nada. Não, ele fez sim. Ele fez cair um juízo sobre o seu único filho, exercendo assim justiça. E agora, quando nós ouvimos do Evangelho da graça de Deus, que em Cristo Jesus nós podemos ser justificados do pecado, porque Ele nos substituiu, se eu creio, nós fomos substituídos naquela cruz, por Ele, né, Ele levando sobre si o juízo que nós merecíamos, nós justificamos a Deus e agora sabemos que Ele exerce justiça. E agora nós andamos em graça, na graça de Deus, que é a graça que nos justificou, nos trazendo para a vida. É o que fala em Romanos 8. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Esse é o lugar que nós sabemos, podemos confiar que entregamos na mão dele, porque ele julga retamente. Só até aí. Mais alguma pergunta que tenha? Irmão Lineu, quanto à questão do perdão, nesse assunto aí, eu vejo que sempre que a Bíblia está tratando dessa questão, dessa, vamos dizer assim, diferença que pode existir entre os irmãos, que pode levar a problemas para a Assembleia, e quando há diferença, algum tipo de ofensa que o irmão comete contra o outro, alguma coisa assim, maldosa, o grande problema, vamos dizer assim, maior dificuldade recai sobre aquele que é o ofendido. Eu estou falando assim, porque a gente sabe como é o coração do homem, né? A gente pode dizer assim, a gente pode tentar botar uma capa de religiosidade, de bondade, dessas coisas todas, e isso não funciona para aquele que caminha com Cristo, né? Para um verdadeiro filho de Deus. Não vai funcionar. Nós não seguimos aqui uma religião, a gente seguimos a Cristo e andamos com Ele. Então, quando um irmão é ofendido, né, a gente sabe que a gente ainda tem aquela velha natureza aqui, a carne, e isso ataca diretamente, né, o coração daquele que é ofendido, em termos de, vamos dizer assim, de aparecer aquela questão do orgulho, da pessoa se sentir ofendida, né, ainda mais quando ela está certa, e o outro que está errado, que ofendeu. E aí, até nesse texto que foi lido aí em Romanos 12, no verso 14, ele começa, né, a tratar desse assunto, o apóstolo Paulo, e no 14 ele fala assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, né? Ele fala sobre isso. E aí eu lembrei também de outros textos, como de Tiago, aí Tiago já é mais
vamos dizer assim, mais prático nas coisas, né? A epístola de Tiago é mais prática. E em Tiago 3, no verso, vou ler aqui do 9 ao 12, ela fala assim, com ela, ele está falando da língua, né? Da nossa língua, vamos dizer assim. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Né? Então, eu estou querendo ligar esse assunto aí do perdão com essa questão nossa, que nós temos essa tendência, vamos dizer assim, né, de, uma vez ofendido, a gente fica magoado, o nosso orgulho ferido, e a gente tem aquela tendência de já ter um sentimento para com o irmão diferente, né? E aí, como perdoar, né? Como foi falado aí, né? Não, tem que perdoar. E lá dentro, né, do coração, no sentimento, tá esse sentimento de orgulho ferido, né? E não, eu estou certo, e aí já começa a olhar para o irmão diferente, já começa a ter se precaver com o irmão e tudo mais, o irmão que ofendeu, estou falando do que foi ofendido, né? E aí, como perdoar, né? E eu estava pensando que a palavra de Deus sempre fala para a gente perdoar, e aí eu lembrei da questão do sacerdócio de Cristo, né? Que o Senhor Jesus está à destra de Deus, ele intercede por nós em nossas fraquezas, né? Em nossas fraquezas, e isso é uma fraqueza nossa. A gente não consegue perdoar de nós mesmos a gente não consegue. Então, eu penso assim, esse perdão que a gente tem que dar, tem que passar primeiro por vamos dizer, uma busca nossa ao Senhor Jesus, né? E uma confissão nossa de nossa fraqueza a Ele, um clamor a Ele, um pedido a Ele de que nos ajude a perdoar o nosso irmão. Eu não sei se o irmão entendeu assim o que eu estou querendo ligar aí, mas eu queria que o irmão comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão, né? Que a questão do perdão, né, é difícil, né? É difícil, por conta do que nós, né, temos aqui, porque afeta diretamente uma coisa no homem que quando aparece no coração já tá pecando, que é o orgulho, a vaidade, né, a dignidade, vamos dizer assim, né? Minha dignidade, essas coisas todas, né? Quando a gente sabe que o único digno é o Senhor Jesus, mas tudo bem. Então, eu queria que ele me comentasse um pouco sobre isso, essa questão do perdão aí também. O irmão, eu entendi o que o irmão quis dizer, e realmente é isso. Você tem que ver sobre esse aspecto a coisa. Ainda que eu esteja certo, a partir do momento que eu vou clamar por justiça, querer resolver a situação por minhas próprias forças, aí eu estou pecando. Porque que eu esteja certo, tudo bem, mas é assim que nós devemos ser, andar corretamente diante do Senhor, não é? Mas se eu quiser revidar, eu estou errando, porque isso aí eu estou fazendo na carne, porque isso não é o que Deus nos ensina a fazer. Perdoar é difícil? Para a carne é. Para a carne, perdoar é difícil, porque ela quer, é o que o irmão falou, a carne, entendendo o que é a carne, é o ego, é o eu tal. Ficar triste, não, isso é perfeito, eu não vejo erro nenhum a pessoa ficar triste com a ofensa que recebeu. Mas aonde você leva essa tristeza?
a se afastar da pessoa, a ficar falando com o que está do teu lado, você viu o que ele fez para mim? Nossa, que coisa! E ficar comentando, eu estou disseminando o problema, eu estou passando o meu problema, que a minha carne, o meu ego está se sentindo ofendido, e estou levando uma outra pessoa a tomar partido comigo e ter compaixão de mim. E isso é a carne querendo glória. Então, qual é o modo de agir? Nós temos sempre que pensar no Senhor Jesus. Eu gostaria se o tempo dá, né, para a gente falar só um pouquinho em Filipenses 2. Todo mundo conhece esse capítulo 2 de Filipenses, pelo menos a maioria deveria conhecer, né? Mas ele é muito citado, principalmente quando a gente vai partir o pão, onde ele começa aquela lista de Cristo, né? O que Cristo fez. Geralmente nós começamos lendo o finalzinho do versículo 5, que fala assim, Cristo Jesus. Aí vai para o versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso que ele falou, nós lemos na ceia, porque isso daí é o passo a passo de Deus, do Senhor Jesus, desde vindo em forma de homem, saindo do seu lugar, no seio lá, na eternidade, o Filho eterno de Deus, se fazendo carne, se despojando de tudo isso, vindo em forma de homem, humilhando-se, e uma humilhação até a morte e morte de cruz. Por que ele trouxe todo esse assunto? Então, não vamos começar a ler do Cristo Jesus esse assunto. Vamos voltar no versículo anterior. Vamos ver no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que também é dos outros. De sorte, olha que interessante, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus. Aí ele vai descrever qual foi o sentimento que houve em Senhor Jesus. Então, perdoar não é difícil, não, porque nós temos um que teve esse sentimento para conosco e agora nós somos cordeiros com ele. Nós somos participantes dessa glória em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, portanto, esse sentimento está em nós. Deveria estar em nós. Quando não está, é porque nós estamos na carne, nós estamos procurando o nosso próprio, o cada um que é propriamente seu e não o que é dos outros. Nós estamos nos considerando superiores aos outros. Olha que interessante, esse assunto trazido, que é bendito eternamente, que Cristo Jesus realmente fez esse passo a passo da sua humilhação até ser glorificado, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará, ele fez isso com um sentimento de que ele fala, inclusive para os seus discípulos, aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva, porque ele estava servindo. Ele, antes de ser traído, o que ele faz? Ele chama os discípulos, pega uma toalha e lava os pés de todos. Pedro fala, não, Senhor, eu não sou digno que você me lave. Se eu não tiver como te lavar, eu não tenho parte com você. Ah, lava todo o corpo. Não, vocês não precisam lavar o corpo, só os pés, porque é os pés que andam no mundo e se contaminam. E é isso que nós temos que fazer, lavar os pés uns aos outros. Ou seja, aquelas coisas que são da contaminação do mundo, que faz apelo à carne, voltando a falar dos 3 inimigos que temos, Satanás, o mundo e a carne. Andando no mundo, nós nos contaminamos. Satanás usa dessa contaminação para nos fazer andar igual ao mundo. E a carne está aqui para ser atiçada por Satanás e pelos atrativos do mundo. Então, irmãos, quando nós não conseguimos ver que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos,
cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, e não atentar cada um para o que é propriamente seu. Ai, mas ele me ofendeu, isso foi uma injustiça. Você está buscando a sua própria causa. Entrega na mão de Deus, porque ele caminhou esse caminho de humildade, de humilhação, de humildade, se fazendo homem, morrendo, para nos salvar e nos separar agora para um povo seu. Então, nós não estamos aqui para clamar por justiça. E prestem atenção, mesmo quando um irmão que nos ofendeu, nós guardamos isso e falamos, Senhor, entregue nas tuas mãos. Sabemos que eu sei que eu poderia fazer também o que ele está fazendo, já fiz o mesmo que ele fez para outras pessoas e confesso isso. E se tem ofendido algum irmão, vá lá ter com teu irmão e fala, olha, perdão, eu reconheço, eu fiz isso para você e você vai ser perdoado pelo irmão. Você vai ouvir do irmão, mas irmão, você está perdoado. Isso é muito bom, estabelece a sua consciência para com Deus. Porque enquanto eu pessoalmente não confessar a Deus, a minha consciência fica me falando, você fez isso. Então, e aquele que eu ofendi fica me respondendo a minha ofensa com bondade, são brasas na minha cabeça, fica queimando, e a minha consciência falando até o ponto de falar, Senhor, daí eu vou fazer que nem Davi, Senhor, contra ti somente pequei. Então, nós temos uma confissão, e enquanto eu retinha comigo essa confissão, a mão de Deus pesava sobre mim. Confessei o meu pecado, alívio. Agora eu entendo o que é a salvação, o que é a graça de Deus me livrando desse corpo da morte. Então, eu me entrego a um exercício de examinar a mim mesmo e andar, então, no caminho, como diz aqui, no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, considerando os outros superiores a si mesmo. O Senhor Jesus nunca quis, aqui no mundo, enquanto andou nesse trajeto desde que se fez carne até ser levado àquela cruz, ele nunca fez qualquer coisa que fosse para que ele fosse glorificado aqui na terra, enquanto estava aqui. Porque havia necessidade de ele morrer e ressuscitar antes de ser glorificado. Aqui na terra ele não veio buscar glória, ele veio fazer a vontade de Deus em perfeita obediência. Porque o primeiro homem falhou nisso. Agora, esse segundo homem faz isso plenamente e é aceito por Deus. Então, nós temos um exemplo. A dificuldade que nós temos é quando realmente nós não estamos examinando a nós mesmos. Então, nós queremos levantar a justiça própria para o nosso lado e querer arregaçar as mangas e partir para a briga, como o mundo faz. Chutar o pau da barraca. Vamos brigar, porque eu não posso ser ofendido, a minha dignidade não pode ser ofendida assim. Irmãos, esse é o caminho errado para o cristão seguir. Ele, mesmo estando certo, perdeu toda a razão quando fez isso. Então, não é a questão de estar certo ou errado, é a questão de que ele me ofendeu, Senhor, o que eu posso aprender com isso? Muitas vezes nós reclamamos com Deus que estamos sendo injuriados por alguns irmãos, que estamos sendo maltratados, não estamos sendo reconhecidos, e que estamos queixosos com Deus. Nós estamos dizendo para Deus, olha, tu estás permitindo algumas coisas na minha vida de que eu não sou digno de passar por elas. Eu estou mais ou menos como Jó, tentando me justificar diante de Deus, falando, mas o que eu fiz de errado para receber tudo isso? Então, quando acontece isso em nossa vida, é a chance de nós chegarmos diante de Deus e nos examinar. Onde eu tenho falhado? Talvez eu falhei com esse irmão, para ele ser agressivo assim comigo, talvez eu fiz alguma coisa também. E me examino diante de Deus e já de coração perdoo, porque eu vou ver que realmente, muitas vezes, eu fiz também para outras pessoas essas coisas. Mas o Senhor, em graça e misericórdia, nos alcança, nos ensinando através dessas coisas. Irmãos, a chance de aprendermos, nós temos 3 situações em que nós podemos aprender. Por obediência, pelo erro dos outros, ou pelos nossos próprios erros. Eu aconselho a aprender por obediência. Pelo erro dos outros, dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que ficar se envolvendo com as falhas dos outros. Mas, por nossos próprios erros, aí é disciplina.
e disciplina. O Senhor, no seu governo, nos disciplina porque nos ama. E quando somos disciplinados, devemos nos entregar a essa disciplina, falando: Senhor, eu sei que mereço isso daí. E então, se nós somos exercitados nessa disciplina, ela vai produzir frutos de justiça. De justiça de Deus. Mateus, irmão Lineu, Mateus 5:44, quando Jesus está falando, acho que é o Sermão do Monte ali, né? Ali é de muito ensino para a gente também. Está falando ali para os judeus, mas também serve para a gente como ensino. O Senhor Jesus fala lá: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí o Senhor Jesus está dizendo, vamos dizer assim, dando uma ordem, vamos dizer assim, orai. E, então, acho que, assim, o exercício de fé nosso hoje, mesmo a gente tendo um sentimento que não é bom, porque a gente não anda por sentimento, a gente anda por fé. Então, a gente pode até ter um sentimento contrário para uma pessoa, e aí o Senhor Jesus manda a gente orar. Orai. Eu acho que esse exercício da oração, de levar ao Senhor Jesus, né, isso aí, o Senhor Jesus está mandando a gente orar pela pessoa, mas ele está tratando com a gente. Então, eu penso que é isso aí, né? Porque nós somos fracos, então a gente vai a ele, ora, e aí ele trata com a gente, e aí faz com que esse perdão que a gente vai dar à pessoa seja realmente um perdão vindo, né, de Deus, né? E passando por nós, vamos dizer assim, para aquela pessoa. Certamente. Realmente é isso. Tem uma pergunta no chat, irmão, não sei se a gente consegue responder ainda. A irmã Rita pergunta: e quando se trata de alguém que não seja irmão, mas houve um aborrecimento? No próximo texto, ele fala, né, que essa exortação é ampla bastante para ser aplicada tanto a quem é cristão como quem não é cristão. O mundo, como é que você pode... nós nunca devemos colocar diante do mundo de que nós estamos clamando por justiça, porque isso não é o caminho do cristão. O que nós devemos fazer é sempre buscar graça, mostrar graça. E se tem alguém que vai ficar com a consciência extremamente pesada, é o incrédulo que maltrata e vê respostas positivas do outro lado. Eu acho que isso pesa bastante na cabeça deles. Nós devemos nos entregar nas mãos do Senhor para todas essas coisas. Ele sabe cuidar disso. Ok? Tem a pergunta do Zé Newton, né, que eu não lembro qual que era a pergunta, mas talvez... Acho que ele não fez ainda. Se ele puder pôr no chat aí, a gente já podia ver ela. Por favor. Vou ler aqui, então, para o irmão Kelly aí. Eu leio aqui, que já está aqui. Você quer que eu leia, Walter? Pode ser. Não, o irmão José Nilton colocou aqui, não há mais dúvidas de hipótese alguma, irmão. Depois que li o Salmo 23:1, tudo ficou no controle de Deus em nome de Cristo Jesus. Quando lemos mais outras versões, junto com o Espírito Santo que nos guia, as respostas vêm naturalmente. Tudo para a glória e graça do Senhor, tudo nas mãos do Senhor, amém. Foi o que José Nilton colocou aí. Amém. Pronto, está respondido. Perguntas sempre eu nunca acho errado perguntar. Eu acho errado ter a dúvida e não perguntar, né? Por mais que pareça uma pergunta sem fundamento, uma pergunta assim, que talvez essa pergunta é meio boba, né? Será que eu devo perguntar? Vou passar vergonha? Não é isso. A dúvida é uma coisa que pode surgir mesmo, né? A gente pode não entender e buscar coisa. Eu entendo que, pelo Espírito, muitas vezes, a própria palavra de Deus nos ensina, e é um fato, né? Nós somos salvos pela palavra, nascemos de novo,
ouvindo a palavra pela ação do Espírito Santo comunicando vida. Mas o perguntar não está errado em nenhum modo. Eu acho sempre bom perguntar, né? Lógico, quando nós temos chances de buscar na palavra, eu aconselho todo mundo que tem dúvida estudar a palavra, indo buscar na palavra, como o irmão Milton fez. Ele foi lá, leu o Salmo 23:1, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Isso é fundamental, né? A gente vê do Senhor a resposta, né? Porém, se tem dúvida, eu não me oponho nem um pouco. Às vezes não dá tempo de responder tanta pergunta. Eu tive uma live uma vez em Brasília que, depois da reunião, do que foi falado, ainda tive que ficar, acho que mais de uma hora nós ficamos respondendo perguntas, né? Era eu e mais outros irmãos, mas foram mais de 30 perguntas que fizeram naquela noite, né? Eu acho que o recorde de 32 ou 33 perguntas. Mas isso é muito bom. Eu acho que não tem... Apenas, às vezes, o que limita é o tempo, né, irmãos? Porque nós estipulamos uma reunião de tantas horas e também a pergunta, quando ela tem pertinência com o assunto, é melhor. Não que não possa perguntar outra coisa, mas quando tem pertinência, tem relação com o assunto que nós estamos tratando, porque é o que todo mundo está lendo aqui e pode surgir uma dúvida em alguém que vai explicar para outros também que nem chegaram até a dúvida, mas vão entender melhor o texto. É muito positivo isso. Perguntar nunca é errado, sabe? Se Nicodemos nunca tivesse perguntado para o Senhor, feito aquela pergunta, que devo fazer para ser salvo, né, para entrar no reino de Deus, nós nunca teríamos ouvido o Senhor falando do novo nascimento, né? Danilo Barbudão levantou a mão aí. Vamos, acho que dá tempo a essa ainda. Boa noite, irmãos. Relacionado ao assunto aí mesmo. Uma dúvida também é que às vezes a gente, como o irmão Wesley falou aí, e o irmão Lineu completou, que às vezes a gente se acha ofendido e depois conversa com algumas pessoas se justificando, né? A gente sempre quer que a carne se exalte mesmo, dizer, não, eu tô certo. A gente só quer isso. E eu acho assim, né? Na verdade, é mais uma pergunta, né? Se devemos conversar nessa situação aí, desabafar somente com o irmão ou com o incrédulo, porque eu acho que com o incrédulo a gente vai sempre se exaltar, né? E com o irmão vai exortar a gente. É isso, Lineu, irmão Lineu? Me dê um conselho aí sobre isso, que eu acho que eu sempre falho sobre isso aí, falando com qualquer pessoa. Qualquer não, né? Com pessoas conhecidas, mas que não são cristãos. Essa dúvida que tem diferença quando o ofensor é um irmão ou quando é um incrédulo. Porque do mundo nós vamos receber a ofensa mesmo, né? Não esperem receber do mundo palavras de louvor, porque quando vier, toma cuidado. É para afagar o seu ego, né? O mundo, quando nos elogia, nós estamos fazendo alguma coisa errada, porque o mundo nunca vai elogiar um cristão, né? A não ser que ele seja um cristão. O cristão sempre tem isso. Mas quando se trata de um irmão te ofendendo, eu acho que nós temos, quando o Senhor Jesus fala em Mateus 18, que é o versículo que nós vemos onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, em Mateus 18, no versículo 15, eu acho que fica bem claro isso daí. Ora, se teu irmão pecar contra ti, se pecar contra ti é uma ofensa, né? Não é pecado moral ou pecado... É uma ofensa. Se o teu irmão ofender ou pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu acho que esse é o segredo. Normalmente, o que nós fazemos é o seguinte, alguém nos ofende, eu já vou falar com você. Viu que ele falou para... Nossa, aquele irmão falou isso para mim, isso já espalha a dissensão, a discordância, que existe só entre dois. Se você trata com a pessoa que te ofendeu, você vai lá de seu irmão, você fala, irmão, você falou isso, viu? Eu talvez mereça mesmo se eu te ofendi. Você pede perdão também, e a maioria das vezes, o que eu vejo quando você é abordado desse modo, alguém te ofendeu, você vai ter com ele e conversa,
mas não no sentido de falar, ó, você pecou contra mim, você tem que pedir perdão, e agarrar ele pelo colarinho, ou pelo cabelo, né, essas coisas. Não é isso que ele está falando. Eu falei, tem, porque você está indo para ganhar seu irmão, não para expulsar ele. E muitas vezes, se nós entramos conflitando, nós vamos perder a razão, e aí, então, o que nós vamos ter é dois irmãos discordando mesmo. Essa ofensa vai ser maior. Se ele te ouvir, ótimo, você ganhou, irmão. Se ele não ouvir, você pega mais uma testemunha ou duas e vai ter com ele de novo, porque quando fica só entre você e ele entendeu e te ouviu, você reteve o mal ali naquela esfera entre você e ele só. Você não disseminou para toda a Assembleia. Porém, quando você pega, ele continua, ele ficou repetindo, não, era isso mesmo que eu queria fazer, eu falei, fiz isso mesmo, tal. Você não ganhou esse irmão, você não convenceu ele do coisa. Você vai e toma 2 ou 3 com você e vai ter com ele lá, falar, olha, como testemunha, eu vim aqui falar com você, aconteceu isso, se eu falhei em alguma coisa, eu peço perdão e você me ofendeu nisso, mas não no sentido de falar que eu quero que... Mas ele reconhecer que houve a ofensa. Se diante desses 2 ou 3, ouviu, agora, se ele não ouvir, aí ele é uma pessoa que está obstinadamente querendo se opor e te ofender mesmo. Aí você pode tratar como um assunto em que você leva diante de todos, você pode fazer público. Se foi uma ofensa em que não foi pública. Mas a maioria das vezes as pessoas nos ofendem publicamente. Então você está conversando entre os irmãos e ele fala uma coisa para você na frente de todo mundo. Aí eu não preciso nem fazer nada, eu tenho que ficar quieto, abaixar a cabeça, entregar na mão do Senhor. Ele vai se envergonhar, porque os outros vão ver qual foi sua atitude. Agora, quando vem e ofende e você já arregaça a manga, você já criou um problema com testemunhas, inclusive, que os dois falharam. É como o irmão fala no texto. Se eu me deixar me contaminar, ou de me irar contra o irmão, ficar aborrecido com o irmão que me ofendeu, eu acabei sendo vencido pelo mal. E eu errei também. Nós perdemos toda a razão quando nós queremos discutir ou fazer justiça com as próprias mãos. Entregue a Deus toda a ira de Deus. Não vos irai-vos e não pequeis. A Deus pertence a justiça, não a nós, e nós entregamos na mão dele. Acho que ficou mais claro assim, né? Obrigado, irmão, entendi. Agora, no meu caso, é um pouco mais complicado, porque, tipo, é com irmãos de sangue não cristãos, esposa não cristãos, colegas não cristãos. É tudo assim que eu tô falando. Minha vida é mais com incrédulos, vamos dizer assim, do que com próprios irmãos em Cristo, entendeu? Olha, todos nós temos isso, viu? Porque se você for esperar ser um cristão que não tenha nenhuma oposição no mundo, você tem que sair do mundo. Né? Você teria que sair do mundo. Você teria que entrar numa redoma de vidro e ali só entrava cristão. Então, isso aí é fazer o mundo a sério. Nós não estamos nesse ponto de... Nós entendemos que não é isso que o Senhor quer de nós. No mundo vai ter esses problemas mesmo. As pessoas te ofendem no mundo, pode me ofender à vontade, contanto que não venha me ofender, não venha ofender e blasfemar contra Deus, porque daí Deus mesmo toma a rédea do negócio. Uma vez vieram para o Darby e falaram, Darby, tem uns irmãos falando mal de você. Eles falaram alguma coisa do Senhor Jesus? Falou, não. Então, provavelmente, eles falaram alguma coisa que eu devo ter feito mesmo. E não tomou nenhuma ação. Então, às vezes, a gente quer tomar, né, explode o nosso ego, e fala, como que ele pode falar uma coisa dessa de mim? Mas eu já fui ofendido, todos já foram ofendidos no mundo, quer seja no serviço, amigos do trabalho que te ofendem, o patrão que te ofende na frente de todo mundo, te humilha na frente de todo mundo. Você está servindo a Deus, você não está servindo a eles. E o mundo vai realmente sempre se opor a nós, e enquanto estão só na ofensa, ainda não é nada. E a hora que eles começarem a partir para coisas mais sérias, como está acontecendo agora no mundo,
Recentemente eu ouvi que na China, né, eles permitiram, por exemplo, a Igreja Católica, que tivesse lá os seus bispos, seus padres e sacerdotes lá, e eles tivessem reuniões lá, entendeu? Abrissem suas coisas lá, porque eles estão querendo dizer que eles são uma democracia. Mas eles abriram, falando para o Vaticano, o seguinte: não, vocês só podem ter sacerdotes católicos aqui trabalhando como sacerdotes, aqueles que nós indicamos. Então, tem que passar pelo crivo da China, do governo do Partido Comunista, se a pessoa pode ser um padre ou não. E o Vaticano não aceitou isso. O que surgiu, então? Surgiu uma igreja católica clandestina na China. E agora eles estão indo atrás desses sacerdotes verdadeiramente católicos, porque o Papa reconhece isso aí, né? Esse é o sistema católico, eu não estou dizendo se está certo ou errado, eu estou apenas mostrando. Eles, como cristãos, estão sendo perseguidos, estão desaparecendo. Não sabemos se está sendo morto ou não, mas muito provavelmente está sendo morto. Porque lá, nesses regimes como era da China, né, longe a ideia de que eles são uma democracia. Não são, eles são um partido comunista mesmo, e que controlam, não permitem que seja colocado nenhum símbolo cristão, não permite que se ore em público, não permite que se leia a Bíblia, tudo isso. Porém, eles dizem que estão permitindo o cristianismo lá, mas supervisionado por eles. É como se eles falassem que, ó, vocês podem se reunir ao nome do Senhor, mas quem for falar tem que ser autorizado por nós a falar. Então, ele teria que passar por uma sabatina, ou seja, eles iam colocar alguém do Partido Comunista chinês para falar na reunião para nós. Não seria o Espírito Santo dirigindo. Entenderam o ponto? Nós podemos ser mais do que apenas ser ofendidos pelo mundo. Nós poderíamos ser perseguidos, inclusive mortos. Mas isso nós não vamos revidar. Se alguém nos esbofetear numa face, viramos a outra. Quanto ao incrédulo, isso é fácil resolver. O duro é quando é um irmão fazendo isso, porque você vê que é um irmão que professa a mesma fé e que tem o mesmo Salvador. E ele está ofendendo. E aí, se eu quero buscar fazer justiça por conta própria, eu estarei falhando. Entendi, irmão. Obrigado. Bacana. Dal tá aí ainda, Dal? Estou aqui, Well. Então, Caiu aqui a internet, mas voltou umas 2 vezes. o Lineu falando aí de irmão ofendendo irmão, a gente dá uma martelada no próprio dedo, né Lineu? Vamos finalizar, Dal? Você podia finalizar aí? Pronto, vou terminar aqui a gravação. E rapidinho a gente conversa aqui. Peraí.